Hello, Fashion Friends! Bem-vindos a mais um Coisas que eu não te conto. O tema de hoje é: eu quase perdi todos os meus hobbies. Isso foi uma percepção da minha eu do ano passado, mas eu quis trazer essa pauta aqui, porque eu acho que ela vem se desenrolando e ela vem trazendo soluções na minha vida, porque eu acho que envolve algo muito maior que eu. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa cheia de hobbies. Quando foi ano passado, e eu acredito que essas coisas já estavam se perdendo, ano passado eu tive uma meta de eu conseguir produzir conteúdo de maneira mais fácil, porque pra mim era meio que um peso, às vezes, tipo, minha cabeça não pensava muito. E aí eu fiz uma meta de eu postar todos os dias conteúdos bons, relevantes, que fizessem sentido, né? Não era postar por postar. Eu tinha que postar algo bacana, tipo, que fizesse sentido pro meu perfil. Sabe quando você se toca do que você olha pra trás e fez, meu Deus, olha o que eu fiz. Eu me toquei que os meus grandes hobbies eu transformei indiretamente ou diretamente no meu trabalho. Isso veio muito lá atrás, quando eu decidi fazer faculdade de moda e o meu maior hobby da vida virou objeto de estudo. É diferente, tipo, ser só apaixonada por moda e ter que estudar aquilo de forma obrigatória. Mesmo que você ame aquela cadeira, vai ter alguma área que você não vai se identificar e vai passar a ser trabalho e... enfim. E ano passado, quando eu meti a meta da criação de conteúdo, o que é que aconteceu? Eu vi o resquício de hobby que eu tinha pela moda tendo uma cobrança em cima de um desempenho ou de um algoritmo, porque eu teria que criar conteúdo a respeito daquilo. Quando você transforma algo que você ama tanto em meta, e aqui eu falo como um amante de criadora de conteúdo, um amante de marketing, um amante de moda, existe um pequeno problema. Em um determinado momento você vai deixar de amar aquela coisa, você vai passar cansada daquilo, você tá fadada àquilo, sabe? Acho que toda pessoa que trabalha com uma coisa que amou um dia, hoje em dia não é só amor, querendo ou não. Por exemplo, quero aprender a tocar violão. Se eu quiser aprender a tocar violão e pra isso eu precisar de um puta desempenho e eu tiver uma meta e tal, eu acho que deixa de ser hobby, deixa de ser leve, sabe? E é até difícil, porque a gente é muito colocado a isso em tudo na vida. Então, por exemplo, eu tô fazendo inglês agora. E no começo, quando eu comecei a fazer inglês, eu falei que era um hobby. Aí toda vida que eu tenho aula de inglês que eu me sinto burra, aí eu fico... ai, essa porra, não sei o quê. Aí eu fico com raiva de mim. Mas, poxa, eu só tenho 2 horas de inglês semanais, assim, com a professora. Tipo, não devia estar me cobrando tanto, é só um hobby. E aí, por que eu digo que eu quase perdi todos os meus hobbies? Quando eu percebi isso, que eu fiquei, caraca, eu não faço mais nada por mim mesma. Eu comecei a tentar listar coisas que eu não postava, que eu não fazia, tipo assim, que não fazia sentido pro meu trabalho. Tipo, mesmo que eu postasse, era só, tipo, a Letícia postando e não o CNPJ, entendeu? E aí eu vi uma coisa que... Eu só tinha ficado com uma coisa. Mesmo que distante, às vezes, a leitura sempre foi a única coisa que esteve comigo o tempo todo. Tipo, eu podia ler uma página por semana ou ler 500 páginas por dia. Ela estava ali em algum momento da minha vida, eu acho que principalmente, eu não lembro muito na infância de eu ler muitos livros, assim. Acho que só mais velha, acho que com uns 10 anos, assim, no finalzinho da infância. Eu tenho muitas memórias da minha adolescência, com muito livro e com muita fanfic. Então... a leitura foi e é algo que eu faço sem pressão. Então, eu não tenho pressa pra terminar um livro. Tipo, quando eu tenho é porque eu tô com vontade, porque aquele livro tá me instigando. Mas eu não me sinto pressionada. Tipo, eu sei que o meu nicho, por exemplo, não é leitura. Tipo, eu posso falar de um livro que eu li ou de um gosto que eu tive quando eu era mais nova, mas as pessoas no meu Instagram ou no meu TikTok não estão querendo saber a respeito das minhas leituras, sabe? Não é pra isso que eu tô lá. Tipo, é só mais uma camada que talvez, tipo, você queira saber de uma dica, mas não vou estar todo dia ou toda semana indicando um livro, entendeu? Tipo, tudo que é para o público-alvo feminino, eu sinto que as pessoas ficam... ai, é de menininha, ai, é clichê, ai, é só isso, é só isso. Enquanto, às vezes, futebol é só futebol, o filme da Marvel é só um filme de super-herói, tipo, ninguém fala isso. Porque também é interessante. Eu não tô desvalorizando o hobby dos outros, não, entendeu? Eu só não quero que desvalorizem o nosso. Porque, ai, eu fico puta, nossa. Me irritei. Querendo ou não, acho que como qualquer outra garota, eu fui meio afetada a sentir, talvez, em algum momento da minha vida, um pouco de vergonha por gostar do que eu gostava. Hoje em dia, eu tento ao máximo não sentir afetada nisso, porque eu entendi que, tipo, literalmente, foda-se. Ai, um cara vai te julgar porque você lê um livro de romance que tem cena hot. Tá, eu julgo ele que ele fica
45 minutos, 90 minutos olhando pra tela, vendo o jogador andar de um lado pro outro num gramado. Tipo, tô nem aí, entendeu? Você vai me jogar, eu vou te jogar de volta. Eu sou a maior propagadora que o que te deixa interessante são os seus hobbies, direto ou indiretamente. Eu realmente acho que a gente é feito do que a gente consome, do que a gente pratica, do que a gente ama, e nem sempre isso tá atrelado ao trabalho. É até importante a gente dizer que muita gente não tem o trabalho que ama. Ela não é uma médica. Ela é uma médica também, mas a fulana é médica e ela lê os livros dela, ela vai pra uma aula de dança, ela, sabe, ela gosta de jogos de tabuleiro, entende? Eu fiquei preocupada de ser resumida só ao meu trabalho. Eu acho que você acaba tendo mais sobre conversar, sabe? Você tem mais jeito de viver. E até mesmo, eu acredito, tipo, por exemplo, você é solteiro. Você tem um jeito de flertar, porque você tem um repertório que talvez ninguém tenha. Tipo, você tem um assunto que talvez ninguém tenha. E eu acho que pessoas interessantes têm essas pequenas obsessões, pequenas paixões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O meu amigo, o João. O João, ele é fotógrafo e ele trabalha com audiovisual, mas a fotografia pro João começou com um hobby, mas hoje em dia não é mais o hobby do João porque é o trabalho dele. Então é full time, tipo, todos os dias ele tá trabalhando com isso. Mas eu sei citar os hobbies do João. Então o João também adora analisar a estética de um álbum, e ele adora escutar músicas novas, e ele adora ver séries ou filmes mais disruptivos em imagem, sabe? Então o trabalho dele é outro tipo de fotografia, mas ele... Ai, gente, esse assunto é tão extenso, né? Meu Deus, eu tô ficando doida. Vou dar outro exemplo. Vou citar o meu namorado. O meu namorado é uma pessoa que trabalha, tipo, basicamente com TI, sabe? Vou tentar resumir dessa maneira. He's a nerd guy. E ao mesmo tempo, meu namorado se interessa por, de vez em quando, tocar violão. E ele desenha muito bem. E ele gosta de cozinhar. E ele gosta de ir pro Muay Thai. E eu acho muito bonitinho essas pequenas obsessões que ele tem, sabe? Ele foi uma das pessoas a me ajudar a identificar isso que eu tinha perdido, tipo, muito dos meus hobbies. E de me incentivar a voltar a fazer coisas mais pra mim mesma, sabe? E aí foi muito engraçado como os meus hobbies, eles foram se perdendo. E eu acredito que o da maioria das pessoas, quando acontece isso, é na mesma fase. O início da vida adulta. Porque, naturalmente, eu acho que mesmo que você não seja incentivado, crianças têm muitos hobbies. Desenhar, dançar, pintar, inventar historinha, colecionar coisas. E aí eu acho que a infância faz parte desse momento em que você é incentivada, e eu particularmente fui, a ter muitos hobbies, pra aí então, dessas tentativas, você achar os que você mais gosta. Eu estudei numa escola por quase toda a minha vida, em que incentivava muito essa área de esportes e artístico-cultural, arte, música, teatro. Então, eu agradeço muito aos meus pais, porque eles sempre incentivavam esse exploratório dentro dos meus interesses. Isso era muito bacana. E por ser uma pessoa que se cobra muito, eu lembro de muitas fases em que eu quis deixar, e meus pais não deixaram, é muito importante. Eu quis fazer com que aquela coisa que eu tava interessada deixasse de ser um hobby. Aí eu acho que vem da minha personalidade também, essa autocobrança demais, aí também une essas coisas de, tipo, talvez eu tenha perdido os hobbies por me cobrar muito, entendeu? Sabe aquele meme de, tipo, eu não consigo começar uma coisa sabendo que eu sou ruim nela? Pois é, eu acho que tem um pouco disso também, eu acho que muitas pessoas vão se identificar comigo. Eu acho que quando chega na vida adulta, no início da vida adulta, a gente começa a querer ser útil em tudo. Então, e tudo tem que ter uma utilidade. Eu vou fazer isso, mas isso dá dinheiro? Isso agrega no currículo? E eu conheço muitas pessoas adultas que não parecem saber do que elas realmente gostam. E aí eu acho que pode unir muitas coisas. Então você passou uma infância ou adolescência inteira sem explorar uma curiosidade sua, um interesse, só fazer as coisas porque diziam sim, e você cresceu e você não existe fora da produtividade. Gente, e pelo amor de Deus, eu entendo que esse buraco dos hobbies é muito maior, porque pra você ter hobbies, você precisa ter tempo. A escala de trabalho é muito puxada, às vezes, para as pessoas terem seus hobbies ou, tipo, manterem seus interesses vivos, né? Mas eu não tô entrando nesse ponto. Eu tô falando particularmente de mim e de pessoas que se identificarem com essa realidade de, tipo, querer ter hobbies e querer manter vivos e talvez conseguir, porque sobre esse outro lado da moeda, eu não tenho lugar de fala, sendo muito sincera, assim. Eu não acho que eu sou mais ou menos do que ninguém. Eu sou só uma pessoa normal que conseguiu um trabalho legal e se esforça pra isso,
Mas eu acho que às vezes eu peso sem necessidade. Que a gente precisa existir além do nosso trabalho. Lembra quando eu falei que, fulaninha é médica, mas fulaninha não é só médica. Fulaninha é isso, fulaninha faz aula disso, fulaninha faz aquilo. É necessário a gente manter vivo disso, porque senão a gente vai chegar aos 60 anos e a gente vai olhar pra trás e a gente vai dizer, o que é que você fez da vida? A pessoa vai dizer, trabalhei. Eu acho que também mexe muito com desejo e estímulo e liberdade sexual. Eu acho que, querendo ou não, é um tópico. Quando você ler alguma cena de sexo, ou você assiste alguma cena sensual, isso mexe com o imaginário das pessoas. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de pornografia, eu sou extremamente contra pornografia. Eu estou falando sobre sensualidade, ok? Sexualização e sensualização são coisas distintas. Essa não é a minha conversa hoje. Eu acho que quando a gente assiste, quando a gente escuta, quando a gente lê algo sensual, eu acho que isso desperta desejo. E eu acho que existem hobbies pra te libertar. Então, ver um filme a respeito disso, ou ler um livro, ou escutar uma música que te desperte isso, eu acho que é muito bacana. E eu acho que liberdade sexual pra mulher sempre foi algo muito como tabu, mas é muito importante a gente se entender nesse local. Toda vida eu vou terminar o tópico e eu vou dizer, a vida não deve ser só uma obrigação, você tem que ter hobbies. Eu acho que a Gen Z cresceu com isso de tipo, a vida não é só trabalho, fia. O trabalho é só uma fatia da pizza da sua personalidade. E os millennials viveram com... Tô falando... Gente, não sou eu que tô falando, tá? Isso é estudo comportamental. Eu não tô jogando... Agora esse tópico não é verdades da Letícia, é verdades do mundo dos estudos de comportamento. Ai, mas eu sou millennial, eu não sou assim. Tá, você é a exceção à regra, porque isso é um estudo comportamental, não sou eu. Eu acho que a Gen Z viu essa galera mais velha ali, 10 anos mais velha, que eles vivendo dessa forma e viu, tipo... não é dessa maneira, não quero ser essa pessoa. E também teve o tópico de, tipo, os millennials viram que, tipo, isso não necessariamente é símbolo de sucesso. Porque o que é que falaram pros millennials quando eles eram mais novos? Trabalhe, 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 que você vai ter muito dinheiro. E não necessariamente se você morrer de trabalhar, você vai ter dinheiro. Vamos falar dos hobbies da geração Z, que eu acho eles divertidíssimos, tá? Pilates, I love Pilates. Eu acho que é super um hobby, tá? Às vezes eu tô com muita preguiça de ir pra academia, e aí eu falo... E se eu for pro Pilates? Tipo, conta como atividade física e é super legal. Corrida, eu acho muito legal, mas ela zero me pegou. Zero. Cerâmica fria, eu comecei. Eu acho que a cerâmica fria é um hobby meu, porque, tipo assim, todo mês eu pego nela. Pode ser uma vez no mês, mas eu pego nela. Então vamos considerar que é um hobby da Leti Diógenes. Dentro da leitura, a gente tem os clubes do livro. Gente, que coisa genial. Inclusive, estou num clube do livro, tá? Estou em 2, porque tá eu, Rani, Sarina e Nath Cangueiro. Agora lendo... Eu e Nath estamos relendo O Erro, da Ellie Kennedy, que é o segundo livro de Off Campus. Inclusive, esse livro é muito vergonhoso, sério, só foi legal quando eu li quando eu tinha 19 anos, porque agora não tá muito legal, não. Mas... o próximo é muito bom, então vai ser tudo. E eu e Nath estamos numa dupla do livro, né? Porque não é um clube. Lendo Patinando no Amor. Outro hobby da geração Z. Cooking classes. Eu amo ver os TikToks de cooking classes, tá? Façam mais. Eu não vejo muito brasileiro fazendo isso. Vejo mais gringa. Lembra que eu falei que toda geração tem um problema? A geração Z, depois de tudo isso, ela tá se obrigando a ter hobbies. Porque elas viram, né? Eu acho que foi essa quantidade de hobbies, essa necessidade de ter hobby, que você temos, eu acho que é uma reação àquele burnout coletivo que os millennials passaram. Mas aí a gente agora o hobby não é mais hobby. É obrigação ter hobby. Aí é foda, viu? Fica difícil defender. Então, vale a pena investir em coisas novas. Ai, mas eu já tô tão velha. Amiga, você tem apenas 28 anos. As pessoas, elas procuram, às vezes, nos hobbies, e aí acho que por isso que elas desistem, talvez. Elas não procuram o que elas atraem. Elas procuram o que elas vão parecer interessante. Então, elas estão procurando uma performance hoje em dia, né? Elas estão procurando um hobby. Querer parecer leitor é diferente de gostar de ler. Eu tô aqui com vocês nessa, escolher um hobby que não seja aesthetic, né?
Eu acho que foi por isso que muita gente se perdeu nos hobbies. Eu não acredito que foi só eu que se perdeu nisso, não. Porque eu acho que a gente desaprendeu a fazer as coisas sem querer performar elas. E pra eu performar uma coisa, eu tenho que ser boa. Vocês não concordam? Eu concordo. Vindo pro meu lado, é difícil não postar, sabe? Talvez não monetizar aquilo, porque, sei lá, se uma marca chega pra mim e diz: Leti, eu quero um vídeo seu vivendo um dia no Pilates. É legal, vocês não concordam? Eu acho um vídeo muito massa. Acho que aqui eu falo pra vocês que quando a gente perde todos os nossos hobbies, a nossa vida vira só obrigação. E eu não acho legal fazer da vida só isso. Não vai adiantar, não vai te levar pra canto nenhum. Desculpa. Pode ser que te leve e pode ser que não. E aí, dentro dos 50-50, né? Vamos escolher pelo menos algo que a gente se divirta no processo. Pra você crescer, pra você virar adulto, você não precisa abandonar as coisas que você gosta, você não precisa abandonar as coisas que você ama. É muito importante que você proteja aquelas coisas que você gosta. Que você fique com elas. É elas que vão te desestressar no dia estressante de trabalho. Elas que vão te trazer paz no momento que você precisa ser criativo. Mais uma vez, se você ficou aqui até o final desse vídeo, ou você me acha uma completa louca, ou você se identifica minimamente comigo. E aí eu quero saber o porquê você se identifica minimamente comigo. Aproveita pra se inscrever no canal, ativa as notificações, o sininho tá aí. Eu quero muito esse ano chegar a 10 mil inscritos no canal. Eu tô muito empolgada que vocês adoraram o último vídeo desse. Curte, comenta e eu vejo vocês no próximo. Beijo, Fashion Friends!